Queridos amigos, vamos fazer mais uma reflexão sobre a Sagrada Escritura? Vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Vamos falar sobre a Bíblia e o divórcio. Primeiro, este material não é sobre a minha opinião ou sobre alguma solução bíblica que eu descobri para os complexos problemas dentro do casamento. Nós vamos entrar dentro do casamento, até porque um divórcio não é tão simples assim, pois marca a vida das pessoas de diferentes formas, provoca divisão familiar, causa valor psicológico negativo, mexe com o financeiro da pessoa. Meu desejo é trazer ao conhecimento algumas interpretações mais comuns que pude encontrar para enriquecer esse debate, esta reflexão. Mesmo onde há considerações pessoais, isto não significa que daqui a 1, 2 ou 10 anos eu não possa mudar a minha opinião. Ao estudar com mais profundidade e ter uma nova visão a respeito deste assunto. Como dizia minha mãe, quem tem ideia fixa é doido. Portanto, não faça uma avaliação pessoal, e sim, vamos ter um olhar pelo lado religioso, sem deixar de lado as leis e as regras humanas que existem no nosso dia a dia no mundo contemporâneo humano. A Bíblia ensina que o casamento é uma união permanente feita por quem? Por Deus. Mas apresenta exceções pontuais para a quebra deste vínculo devido à dureza do coração humano, como a imoralidade sexual e o abandono por parte do cônjuge descrente, entre tantas outras motivações. Vamos ver isso? Jesus ensina que o casamento é uma união permanente feita por Deus. Começamos por aí. Mas aponta algumas exceções nos casos de traição e explica que a regra de Moisés ocorreu por causa da maldade humana lá atrás. O divórcio ele é mencionado em várias passagens da Bíblia. Presta atenção, sendo os textos principais estão lá em Deuteronômio 24, no verso 1 a 4, e também em Mateus, no capítulo 19, nos versos de 3 a 9, e também em 1 Coríntios 7, dos versos de 10 a 15. No Antigo Testamento, vemos lá também em Deuteronômio 24, de 1 a 4, onde se aplica a lei de Moisés, que permitia ao marido dar o quê? Uma carta de divórcio à esposa, caso encontrasse nela algo indecente. Também em Malaquias 2, nos versos 15 e 16, afirma que Deus odeia o divórcio e que ele quebra uma aliança do casamento, a formalização natural do casamento. No Novo Testamento existe uma citação lá no livro de Mateus 5:31 e também no capítulo 19, 3 a 9, e Jesus explica que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano, conforme já falei, mas que o plano original de Deus era a união permanente entre o casal. Jesus, nesse caso, aponta, entre outros, a infidelidade, a relação sexual ilícita ou prostituição como exceção. Isso aí não tem jeito. Vamos também lá em 1 Coríntios 7, nos versos de 10 a 15, onde o apóstolo Paulo orienta que o cônjuge não deve se separar. Mas acrescenta, se o parceiro descrente decidir partir, a parte cristã, ela fica livre. Então, Jesus ensinou que o propósito original do casamento sempre será uma união divina. E diz que o homem e a mulher se tornam o quê? Uma só carne.
que o ser humano não deve separar o que Deus uniu. Isso aí todo mundo fala, que Deus uniu, ninguém separa. Ele explica que Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da falta de bondade e dureza do povo. Mas esse não era o plano divino. Dependendo da religião e da interpretação dos textos sagrados, no cristianismo, o divórcio e o novo casamento são vistos com certas restrições. Mas eu disse que há exceções como traição, enquanto na lei civil o processo é livre de qualquer culpa ou pecado. Tem pessoas que falam: não quero mais saber do meu marido, tchau. Não quero saber mais da minha esposa, tchau. Em regra geral, dentro do contexto religioso, textos como o de Mateus e Lucas dizem que separar e casar de novo pode ser visto como um adultério. Mas reafirmo que tem exceções aceitas. Algumas igrejas permitem um novo casamento se o divórcio ocorreu por causa de traição, como já disse, de infidelidade e abandono por parte do cônjuge não cristão. Mas lembre que se um dos cônjuges falece, o outro está livre perante a lei bíblica para se casar novamente. Aí não há proibição. Dentro da visão da Igreja Católica, vamos ver isso? O casamento é sacramental. Para o catolicismo, o matrimônio religioso é válido e indissolúvel. O divórcio civil não acaba com o vínculo religioso. Ainda na visão do catolicismo, existe aquela possibilidade da anulação. Para casar de novo na igreja, é preciso o tribunal eclesiástico declare que o primeiro casamento foi nulo, que não teve validade espiritual e por questões a que já me referi. A Bíblia diz que Deus não rejeita nem condena a pessoa que passa por uma separação, pois o seu amor é maior do que o quê? Do que as nossas falhas. Se houve um rompimento, teve alguma falha. E quando a Bíblia afirma que Deus odeia o divórcio, lá escrito em Malaquias 2,16, significa que ele se entristece com a dor, com o sofrimento e o fim da aliança, e não que ele rejeita quem passou por isso, como se você fosse jogado ao inferno. Segundo a Igreja Católica, o divórcio civil em si não impede a pessoa de receber a chamada deles lá, Eucaristia, desde que ela esteja em estado de graça. É outra visão, cada um tem uma visão. Mas quem pode comungar? Pessoas que são considerados divorciados, solteiros, ou seja, quem se divorciou no civil, não casou novamente de forma oficial, ou, de fato, e continua vivendo sozinho, tipo vivendo em castidade, vamos chamar assim, pode se confessar e comungar normalmente. Isto dentro da Igreja Católica, na visão católica. Lembro que sofrimento ou fim de casamento causado pelo outro cônjuge não tira o direito de participar dos sacramentos. Repito, dentro da Igreja Católica. Mas pelo olhar da ordem jurídica, junto às leis, as discussões e atualizações sobre o divórcio envolvendo condição de possibilidade de divórcio liminar, existe o liminar imediato, o fim da exigência do consentimento do outro cônjuge e o avanço de propostas para o divórcio unilateral em cartório. Eu não sou advogado, portanto você deve sempre consultar um advogado. Ele vai esclarecer melhor que eu. Neste caso, a decisão é imediata. Chegou diante do juiz, ele dá o divórcio. O juiz pode decretar o fim do casamento
logo no início do fim do processo, antes mesmo da partilha de bens ser resolvida. É importante dizer que ninguém é obrigado a continuar casado. A vontade de apenas uma das partes é suficiente para encerrar aquela união. Basta um dos casal resolver isso. Projetos de atualização das leis, como na reforma do Código Civil, buscam permitir que o pedido seja feito sozinho, direto no cartório. Já existe isso, mesmo sem a concordância da outra parte, que será apenas notificada. Nesse caso, existem certas condições especiais para tal fato. É uma realidade, é a lei humana. Nos últimos tempos, muitos têm buscado por uma nova lei no divórcio. Se você é uma dessas pessoas, saiba que embora não exista uma nova lei aprovada pelo nosso Congresso, nosso querido Congresso, houve uma mudança de interpretação na justiça que na prática revolucionou todo o processo de separação. A grande novidade não é uma lei, mas sim um novo e consolidado entendimento do STJ. Os juízes passaram a aplicar de forma mais efetiva a emenda constitucional número 66 de 2010, que acabou com a necessidade de apresentar um motivo ou de esperar prazos de separação para se divorciar. A mudança de 2024, já com plenos efeitos, é que agora o divórcio pode ser concedido de forma liminar e imediata pelo juiz, logo no início do processo. Na prática, o divórcio se tornou um direito potestativo. Isso significa que a vontade de apenas um dos cônjuges é suficiente para acabar com o casamento. A outra parte não pode impedir. A outra parte tem que aceitar o divórcio. Assim, seu advogado pode pedir e o juiz decretar o fim do vínculo matrimonial, antes mesmo de discutir os outros pontos da separação. A lei ficou mais ágil e menos burocrática para o ato de você se divorciar. Ela reconhece o divórcio como um direito potestativo, individual, garantindo a liberdade de quem não deseja mais permanecer casado. As regras de divisão de bens e, cuidados com os filhos, contudo, permanecem apenas as mesmas e são analisadas com todo cuidado pelo juiz, pelos advogados na questão. Mas voltando ao assunto no quesito religião, existem variações entre diversas denominações. Igrejas tradicionais históricas costumam ser mais estruturadas na análise teológica, aceitando o divórcio estritamente sob as bases bíblicas de exceção. Mas acompanhamento pastoral torna-se mais rigoroso. Nas igrejas pentecostais e neopentecostais, historicamente adotavam uma postura de forte censura ou proibição do novo casamento para membros divorciados, embora pesquisas sociais e a realidade contemporânea mostrem uma certa flexibilização prática e maior acolhimento nas comunidades atuais. É uma verdadeira realidade. Mas eu vou finalizar assim. Na narrativa do Evangelho de Mateus, Jesus diz: todo aquele que se divorciar, se sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.
O adultério está sobre a vida dele ou dela. Isso está escrito lá em Mateus 19, no verso 9. Agora, o que nós compete diante de tudo que eu falei? Se você tem dúvida na questão da lei humana, da parte jurídica, consulte um advogado. Ninguém melhor do que eles para fazer essa orientação. Agora, eu coloco para você que é evangélico esta questão para que você faça uma análise. O que se pode, o que se deve e o que se não deve fazer. Preste atenção. O divórcio ele causa todo o mal-estar na vida social, na vida familiar, em tudo que acontece, até na vida religiosa. Portanto, faça a sua avaliação a respeito disso. Sobre tudo que eu falei. Agora, na questão da lei humana, juridicamente falando, consulte um advogado. Eu não sou advogado. Eles estão preparados para lhe dar todo o aconselhamento e o que pode e o que não pode ser feito. E assim, amigos queridos do nosso canal, eu interrompo aqui agradecendo a sua participação. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.